Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Por aqui, graças a Deus, está tudo em paz, tudo bem. E você que está chegando pela primeira vez e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com vocês da cidade de Forlì, na Emília-Romagna. Nesse canal, minha gente, eu falo um pouco de várias coisas, faço receita, mostro minha cidade, onde eu moro. E hoje eu quero bater um bate-papo com vocês, assim, que eu acho bem importante e eu acho bem que traz para nossa vida uma reflexão muito grande de coisas que a gente às vezes quer fazer na vida, mudanças que a gente quer para nossa vida e que muitas vezes vai nos requerer muita coragem e realmente uma decisão firme para a gente não desistir. Eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui para vocês, casos reais realmente que aconteceram na vida de outras pessoas e até na minha vida mesmo, que a gente possa destrinchar um pouco mais esse assunto e trazer alguma reflexão e às vezes até, quem sabe, você se lembra de alguma coisa que aconteceu aí, de alguma decisão que você tomou ou até que você pretenda tomar, mas que vai te trazer um grande alerta esse vídeo aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre mudanças, né? Muitas vezes a gente quer mudar a nossa vida, às vezes tem alguma coisa que está incomodando muito, às vezes é na nossa vida espiritual, às vezes a gente quer ter um pouco mais assim de proximidade com Deus, estreitar mais o relacionamento. E aí você começa a pensar, nossa, eu queria ir um pouco na igreja um pouco mais, ou de vez em quando, né? Ou buscar orar um pouco mais, ou buscar estar mais pertinho de Deus. Ou muitas vezes a gente quer melhorar a nossa vida financeira, né? Que é uma das coisas que mais aperta muitas vezes a nossa vida, a vida financeira. E aí a gente quer, né, melhorar a nossa vida financeira. Muitas vezes você está trabalhando e só pagando conta, não consegue sobrar, às vezes isso até falta, né? Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Então eu já me vi assim, muitas vezes, trabalhando e quando chegava o final do mês eu ficava muito triste porque, em vez de ficar alegre, né? Nossa, eu vou receber meu salário, eu ficava triste porque eu já sabia que eu não dava para arcar com as minhas despesas, gente. Não era coisas exorbitantes, era minhas despesas básicas, aluguel, pessoas que olhavam o filho. Então, quando eu ia observar muito bem, eu via que realmente ficava ainda faltando alguma coisa. Isso me trazia tristeza. E muitas vezes a gente toma decisões, fala assim, nossa, eu vou mudar, eu vou fazer um curso, eu quero um trabalho melhor, quero uma oportunidade melhor na minha vida. Você começa a ter várias ideias para poder mudar a sua vida e começa a tomar aquela decisão firme, realmente, nossa, eu vou mudar isso aqui. Ou muitas vezes é também no relacionamento conjugal, ou com o filho, né? Às vezes tem uma coisa que não tá legal, ou com alguém da família. E aí você fala assim, nossa, eu vou mudar. Muitas vezes é também a nossa vida, assim, com relação à nossa alimentação, nosso peso. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, como eu gostaria de estar um pouco mais magra, uns quilos a menos, me sentir mais leve, ter mais disposição para fazer exercício físico. Mudanças realmente que vai fazer que vai trazer realmente, gente, um impacto na sua vida, porque tem mudanças que traz impacto em toda a nossa vida. Quando a gente toma essa decisão e começa a se mexer, gente, muitas vezes começa a acontecer coisas ao contrário. A gente começa a ver, principalmente quando é na vida financeira, a gente começa a ver, minha gente, coisas se quebrando, prejuízos a gente tendo, coisas acontecendo que a gente não imagina como é que, nossa, meu Deus, como é que isso está acontecendo. E aí une coisa, né? E aí você vai tendo uma ideia aqui, vai fazendo um brigadeiro ali, faz uma torta e vai vender e começa a buscar maneira de sair daquela, né, situação que você tá ali. E muitas vezes requer da gente muito esforço no sentido de não desistir, porque como eu disse, às vezes você vai ter menos motivação, vai vir gente tentando te desmotivar e você vai ter muito mais um desafio, você vai ter que dar um impulso muito maior. E eu, assim, nesse vídeo eu quero dividir com vocês uma experiência que eu passei, porque às vezes a gente fala assim, nossa, é coisas quebrando, é coisas que começam a acontecer, mas também tem aquela questão às vezes de pessoas que tentam nos tirar do sério, né? Vem pessoas, para quem tem canal, gente, é uma coisa muito comum, né? Infelizmente, vir gente falar besteira, sabe? Nossa, vem cada tipo de pessoas que a gente dá até pena, sabe? Eu fico com pena da pessoa, sinceramente.
Mas também tem aquele lado que às vezes é um marido, às vezes é um filho, as crianças estão uma benção, mas daqui a pouco elas começam a ficar agitadas demais. Você percebe que tem uma agitação estranha. Eu percebo quando tem uma agitação estranha na minha vida, tipo assim, às vezes até um peso espiritual, né? Eu começo a sentir aquele peso, aquela coisa ruim, que eu vejo que tenha algo acontecendo, e principalmente quando nós estamos buscando melhorias que são importantes para a nossa vida. Às vezes você está pedindo a Deus, nossa, uma porta melhor de emprego, e você começa a buscar outra fonte de renda, e você começa sair, né? Quando você sai daquele lugar ali você começa a ter, né? Começa a ter oposições na sua vida, e isso é muito normal. Então, assim, a gente vai ver, né, até na Bíblia, em vários capítulos da Bíblia, pessoas que tinha uma missão para cumprir, né? Jesus tinha uma grande missão, era uma missão de Deus, né? Uma missão da humanidade, da sua criação, né? Que somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus veio cumprir essa missão. E ele começou a dizer aos discípulos: olha, eu vou morrer, vou ser preso, vou ser açoitado. Isso, que ele passasse por aquilo ali, ele tinha que passar por aquilo ali, porque era a sua missão, era aquela ali. Só que Pedro, naquele momento, não entendeu isso. E aí Pedro chama Jesus no canto e fala: ah, Senhor, que isso não te aconteça, que isso não aconteça com você. Tipo assim, Deus te livre de acontecer isso aí na sua vida, sabe? E aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Falou isso com Pedro. Você me serve de escândalo, né? E eu no início, minha gente, quando eu li esse versículo, eu fiquei com muita pena de Pedro. Mas depois, quando a gente vai entender, porque não é que Jesus estava falando próprio com Pedro, Jesus estava falando com quem estava ali soprando, né, nos seus ouvidos, na sua mente, aquelas palavras. E Pedro tentou desmotivar Jesus de cumprir o seu propósito. As nossas palavras, ela tem um poder muito grande, gente. Mas só que a gente tem que entender também que nós vamos dar conta de cada palavra que a gente fala, que sai da nossa boca. Porém, a nossa palavra tem poder, mas é nós que damos poder a ela também quando nós recebemos. Se alguém fala uma palavra com a gente e a gente recebe, ok, essa palavra pode trazer benefícios ou malefícios. Mas se nós não recebemos também, essa palavra não quer dizer nada na nossa vida. No caso ali, a palavra que Pedro falou com Jesus não disse nada na vida de Jesus, porque Jesus rebateu Pedro naquele momento ali. E aconteceu comigo um caso assim, de quando eu estava vindo aqui para a Itália, no começo mesmo, não tinha nem trabalho ainda. Eu conheci uma irmã, gente, que era uma maravilha. A irmã era uma bênção de Deus, pessoa maravilhosa. Eu comecei a ter uma amizade com ela. E ela tinha um menininho, e o menininho dela, ela às vezes ela morava sozinha com o menininho dela, já uma senhora. E uma benção, sabe? Com a pessoa do coração, assim, maravilhoso, mas nós não estávamos no mesmo propósito para andar juntas, nós não estávamos. Porque a nossa amizade acabou logo no início. Quando eu falei assim, irmã, porque às vezes você divide o seu projeto com alguém, não é nem para fazer inveja à pessoa, não é para nada, é só, às vezes você precisa de que a pessoa te ajude até em oração. Quando é uma pessoa realmente que tá no mesmo, né, que tem um coração aberto para aquilo que te ama de verdade, vamos dizer assim, que realmente quer o seu bem, ela vai dizer: olha, eu vou orar por você, Deus vai te ajudar, você vai realizar isso que você deseja realizar. No meu caso, ela disse assim, quando eu falei com ela, né, porque eu queria, assim, meu sonho sempre foi me casar, então meu marido tinha que resolver situações pendentes dele aqui na Itália, já falei isso em vários vídeos aí. E também meu marido queria se batizar. Gente, eu sempre fui muito envolvida, assim, cantar na igreja, era muito envolvida na obra social. E eu não podia fazer muita coisa ali. Eu queria muito, né? E aí, essa irmã falou assim: ai, irmã, Deus me livre de você ir embora daqui. E aí eu vi naquele momento que eu precisava me afastar dela. Então eu acho que eu vi essa irmã uma vez, mais uma vez depois disso, porque eu comecei também a trabalhar. Aí eu me lembro que eu ganhei umas roupas muito boas da mulher que eu trabalhei, mas era para pessoas que tinham um corpo até maior. Ela ficou falando assim: ó, você manda na costureira, apertar e tal. E eu lembrei dela, né? E dei essas roupas pra ela. Eu acho que foi a última vez que nós nos vimos. Parece que a gente ainda se falou pro WhatsApp algumas vezes. Mas eu vi que não era uma pessoa adequada
para mim andar junto, não porque ela era uma má pessoa, porque realmente não dava, porque eu estava no meu propósito focada de vir para cá. E eu não queria que ninguém me atrapalhasse com palavras negativas, minha gente. A gente precisa ter esse discernimento, né? De quando a pessoa está sendo usada, quando a gente tem que se afastar de algumas pessoas, para que a gente possa realizar aquilo que a gente quer realizar. Então, de toda maneira, como eu falei com vocês, várias coisas vai acontecer quando a gente está num propósito grande de mudança na nossa vida, para tentar nos tirar do foco, nos atrapalhar, nos estressar, fazer com que a gente comece a entrar, como se diz, no estresse, perder a visão daquilo que a gente está fazendo. Uma outra assim, história que me inspira muito, muito mesmo com relação a propósito, que é coisas da vida, gente, tá? É um fato que está na Bíblia também, mas esse fato é diferente daquele de Jesus, tá? Era uma promessa de Deus para o povo? Era. Mas era diferente porque o de Jesus foi muito mais pro lado espiritual, né? Apesar de que o seu corpo físico sofreu, mas era tudo, gente, ali estava envolvido algo espiritual muito grande, porque Jesus estava sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Mas no caso de Esdra, era um muro verdadeiramente físico, gente, tá? O muro, se podia ver esse muro, se podia tocar nesse muro. E os muros tinham sido derrubados da cidade de Jerusalém com a invasão de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, que hoje é o Iraque, né? E ele invadiu ali a cidade, derrubou tudo, levou muita gente cativo, outros morreram. E, né, aconteceu tudo isso. E o povo passou 70 anos lá na Babilônia. Mas durante esse período aí, Deus fez muitas promessas para esse povo, que retomaria, eles voltariam para casa, reconstruiria os muros. Mas nesse período, gente, depois que Nabucodonosor faleceu, seu filho não ficou muito tempo no poder. Se vocês verem lá, vocês vão ver que o filho dele ficou pouco tempo. O reinado da Babilônia foi tomado pelos Medo-Pérsia. O rei Ciro tinha sido feito uma profecia sobre ele, que ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. E ele sabia disso, dessa profecia. E ele ele escolheu uma pessoa, que era o Esdra, para fazer essa construção. Ele deu materiais, tudo do bom ali, do melhor, para ele poder levantar a construção. E quando o Esdra chega lá para construir, gente, quem é que aparece, minha gente? Duas pessoas tentando atrapalhá-lo. E fizeram de tudo para tentar atrapalhar ele, perseguiram ele demais, ele construindo o muro. E tinha dois, que era um chamava Balaque e Tobias, e às vezes ficava tentando emboscar, né, o Esdra, e chamando ele, e ele, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim: eu estou muito ocupado, estou numa grande obra e não posso parar. E é isso que a gente tem que entender, que muitas vezes tantas pessoas ficam tentando, né, no momento que nós estamos construindo a nossa vida, seja ela espiritual, financeira, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, né, tentando restabilizar as coisas ali, seja com filho, seja com quem for. Quando nós estamos nessa construção, gente, de nós mesmos, da nossa vida, muita coisa às vezes vai vir contra nós, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do sério. É um ditado maravilhoso para a gente colocar em prática na nossa vida. Um ditado que diz assim, que muitos vão nos amar e outros vão nos odiar pelo mesmo motivo. Então, siga em frente e seja você mesmo. Então é isso, minha gente. Quando a gente tem um propósito na nossa vida, vai ver muita gente ou tentando nos atrapalhar, seja por consciente ou inconscientemente. A gente vai sentir até desconfortos, porque vai ter momentos que realmente mais vale a pena, né? Não pare, porque vale a pena. Talvez você esteja assim, não basta em algo na sua vida, está virando uma página, escrevendo uma página nova, um capítulo novo da sua vida, reconstruindo coisas, né? Tirando coisas velhas e recolocando coisas novas, mas você se depara com os desafios, mas não pare, porque isso significa que você está no caminho certo. Sabe quando a gente consegue entender que a gente está no caminho certo? É quando a gente começa a amadurecer, ver, poxa, você evoluiu tanto, você evoluiu, amadureceu em tantas áreas da sua vida.
ou em todas as áreas da sua vida, vamos se dizer assim, mas ainda faltava algum crescimento, seja financeiro ou alguma coisa que a gente, na nossa vida, nada é perfeito, né, gente? Então, sempre tem algo pra gente melhorar. E quando a gente quer mudar aquilo ali, como eu disse, vem os desafios, mas a gente precisa, minha gente, seguir em frente. Então, se tudo está vindo contra você, é sinal de que você está no caminho certo. Então, não pare, tá bom? Esse é a minha reflexão de hoje. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus. Deus abençoe você poderosamente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.